Você se sente cansado, exausto, mesmo quando é uma segunda-feira e mesmo quando você descansou no final de semana, você começa a semana exausto, cansado e não sabe por quê. Mesmo quando você dorme muito bem, você acorda cansado, com aquela sensação de que as suas energias foram sugadas do seu corpo. Você olha ao seu redor e vê que as opções não são lá muito boas. Você vê que a maioria das pessoas estão ganhando um salário muito ruim, mesmo aquelas que têm curso superior. Você vê que as coisas estão ficando mais caras. Você tenta iniciar um relacionamento com alguém, mas logo aquele relacionamento dá errado. E aí você pensa se vale a pena iniciar outro relacionamento. Você olha que a traição foi banalizada, que os valores foram perdidos e fica um pouco receoso. Às vezes até arrisca, mas desanima. Às vezes fala que nunca mais vai se relacionar, depois anima um pouquinho, depois desanima de novo. Isso tudo que você sente, que você está passando, de ver as opções de empregos que estão ruins, os rumores aí de que a tecnologia, a inteligência artificial vai tomar os empregos, rumores de que vai acontecer uma coisa grande a nível mundial porque os países não estão se entendendo, aquele receio de não conseguir comprar uma casa, um apartamento, tudo isso que você está vendo são os efeitos da modernidade. E quando eu falo modernidade aqui, eu não estou falando da linha do tempo histórica. Eu estou falando da modernidade no mundo pós-internet, pós essa internet que a gente conhece hoje. Essa internet de vídeos rápidos, de muitas informações, de tudo na palma da mão, de muita tecnologia, inteligência artificial, pessoas querendo te vender coisas a todo momento. É dessa internet que eu estou falando. E a modernidade que eu estou falando é o mundo pós isso aí. Eu também não vou aqui falar que antes era lá no tempo das cavernas. Quando eu falar antes, antigamente, há muito tempo atrás, eu estou me referindo ali a mais ou menos até 1950, que é o mundo que a gente conhece, vamos dizer, né, que a gente conhece hoje, de 1950 até hoje. Então vamos dizer que o mundo antigo, ele foi ali mais ou menos de 1950 até 2010, 2012, talvez tenham sido os melhores anos da humanidade. E depois ali de 2010, 2012 as coisas começaram a desandar. A internet começou a avançar muito, a tecnologia começou a avançar muito. As coisas começaram a ser disruptivas numa velocidade impressionante. As pessoas não conseguiram mais acompanhar as mudanças. Então a pessoa começa a se atualizar hoje, amanhã ela já está desatualizada, sendo que ela nem acabou de se atualizar ainda. É isso que eu estou chamando de modernidade. Você olha e vê que a sociedade ela está louca, que os valores foram perdidos, que hoje o absurdo foi normalizado, que hoje a moral está sendo extinta, a moral e a ética. As pessoas querem passar a perna e não estão nem aí. É isso que é a modernidade que eu estou falando. E as pessoas elas estão cansadas, exaustas. Um dos motivos é a rede social, as redes sociais, a internet. Essa quantidade de informações que a gente recebe. Quando eu falo informação, não estou falando aqui conteúdo informativo. Não estou falando aquilo que você vê no jornal, nem aquilo que você viu numa página de notícia. Informação aqui é tudo. Tudo que você vê ou ouve ou lê é informação. Uma imagem, um texto, uma frase, uma foto, tudo é informação. Tudo está sendo processado pelo seu cérebro, tudo isso está gastando energia, tudo isso está gerando estresse no seu cérebro e no seu corpo, pelo excesso, porque a todo momento o seu cérebro ele não foi feito, não foi desenhado para lidar com essa quantidade de informações. É como se o seu cérebro tivesse o dia todo trabalhando sem descansar. E as redes sociais foram feitas para viciar você, né? Elas foram desenhadas para viciar você, porque elas precisam que você passe cada vez mais tempo preso dentro delas.
quanto mais tempo você passa dentro delas, maiores são as chances de você ver um anúncio. E elas ganham com o anúncio. Então foi feito para te viciar. Só que do jeito que elas foram feitas, elas têm vários efeitos colaterais negativos. Elas foram feitas de uma maneira que mexem muito com os seus neurotransmissores. E eu não vou entrar em detalhes sobre isso. Se você quiser, você pesquisa aí, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, vai ficar aqui com literalmente horas. Elas foram feitas para mexer com seus neurotransmissores, com a dopamina, por exemplo. E mexendo nos seus neurotransmissores não só te causa um vício, que eu aposto que você não consegue largar essa porcaria desse celular por sequer 2 horas, tá sempre com o celular na mão, não só te causa um vício, mas também pode te deixar cansado, porque mexe com os neurotransmissores. E além de mexer com os neurotransmissores são muitas informações que seu cérebro tem que processar. Além de notícias negativas que te deixam ansioso, a comparação com outras pessoas. Então, mais informação significa também a sua mente produzir mais pensamentos, mesmo quando você está fora das redes sociais, mesmo quando você não está consumindo essas informações. E o que a gente vê hoje é uma sociedade cansada e louca. Talvez você olhe para mim e diga: você está exagerando, você está sendo sensacionalista. A maioria das pessoas não estão aí preocupadas com isso. Mas você não pode medir pela régua da maioria das pessoas. Eu vou te fazer umas perguntas. Você acha que a maioria das pessoas são bonitas ou são feias? Você acha que a maioria das pessoas são ricas ou são pobres? Você acha que a maioria das pessoas são inteligentes ou não são inteligentes? Provavelmente você vai responder que não, né? Porque é a minoria, normalmente é a minoria que tem a excelência, a minoria que tem alguma coisa, vamos dizer assim, melhor. Então você não pode julgar muito pela régua da maioria. Até porque a maioria das pessoas, elas são alienadas, elas são ignorantes, elas foram programadas para serem assim. Porque assim elas continuam gerando dinheiro para quem está no poder. Então você não pode julgar muito pela régua da maioria. As pessoas elas realmente não percebem isso. Elas estão loucas e não conseguem perceber. Estão cansadas e não conseguem perceber. E até um filósofo, não sei se eu vou conseguir pronunciar o nome dele correto, é o Byung-Chul Han, alguma coisa assim, um filósofo coreano, tem um livro chamado A Sociedade do Cansaço, que eu ainda não li, mas eu assisti o documentário com o mesmo nome, e lá ele mostra um pouquinho da realidade das pessoas da Coreia do Sul. Que lá eles estão, nesse sentido, eles estão muito mais avançados que a gente, né? A sociedade do cansaço lá está muito pior do que aqui, embora aqui já esteja bem ruim também. Foi romantizado essa ideia da performance, essa ideia de que você tem que produzir, você tem que conquistar, você tem que ser melhor do que o outro, tem que ser a sua melhor versão. Foi vendido isso. E eu não posso entrar em muitos detalhes, porque senão fica muito longo, aí eu teria que falar de capitalismo. Claro, enquanto o pobre tem a melhor performance, está na sua melhor versão, se esforça mais, o rico vive a vida tranquila. Então essa ideia foi vendida, obviamente, para os pobres. E pobres aqui eu não estou falando só gente que ganha o salário mínimo, eu estou falando pobre classe média também, a classe média também é pobre. Então foi vendida essa ideia, né? As pessoas cada vez mais querem produzir mais, querem trabalhar mais, querem estudar mais, e o corpo não foi feito para isso. E lá eles, na Coreia, segundo o documentário, eles estão tão cansados que eles dormem a qualquer hora do dia, em qualquer lugar. No metrô, numa fila de espera, sentado num banco. Quando não estão sendo zumbificados pelo celular, eles estão dormindo. Então você vê o nível que chegou. E aqui não vai demorar a ser assim também, né? Pessoas trabalhando em 2 empregos, estudando, fazendo isso e aquilo, fazendo faculdade, acordando 4 horas, indo dormir 2, 3 horas da manhã, romantizando o uso de remédios psiquiátricos para conseguir suportar essa carga.
A sociedade ela tá realmente louca. Mas o que eu quero falar nesse vídeo aqui é, na verdade, algumas formas que você consegue para se manter o máximo distante possível dessa loucura. E a primeira coisa, talvez seja a mais óbvia, é tentar se afastar das pessoas, tentar manter um certo distanciamento para que isso não te afete, porque a normalidade hoje é a loucura. Talvez você vire um cara solitário, ou talvez você tenha amigos que te entendam, talvez tenha amigos que sejam mente aberta e você consiga fazer com que eles enxerguem isso. Mas a primeira coisa é se afastar, cara. E se possível, se afastar fisicamente o máximo possível, né? Talvez ir até mesmo morar em um sítio, caso seja possível, morar em uma cidade, sei lá, uma cidade pequena, embora na cidade pequena você tenha mais contato com as pessoas, mas tem vários benefícios de morar numa cidade pequena, porque a cidade grande, as coisas estão muito piores do que nas cidades pequenas. E se afastar também da internet, tentar usar menos a internet, se possível parar de vez, né? Internet que eu falo aqui é redes sociais, essas plataformas de vídeo, inclusive essa que eu estou usando. Aí você pode estar se perguntando aí, mas como é que eu vou te assistir se eu parar de usar a internet? Não assista. Tô falando uma coisa aqui que vai te ajudar, cara. Se você não puder parar de vez, reduza drasticamente o uso da internet. Isso vai te fazer muito bem, cara. Vai ver como que você vai conseguir respirar mais livremente, como você vai ficar menos cansado, como suas ideias vão voltar, você vai ser mais criativo, como você vai ficar menos ansioso, menos depressivo. É claro que isso não vai acontecer de um dia para o outro, vai precisar passar algum tempo, né? Mas depois que você se acostumar, você vai ser uma outra pessoa. Você vai sentir como se você estivesse acordando. Vai sentir como se antes você estivesse dormindo e agora você está acordando. E tomando as rédeas da sua mente. Uma coisa também que é muito importante, cara, principalmente para os homens, a atividade física, né? Esportes um pouco mais radicais, que você consiga descarregar a energia negativa que está dentro de você, porque você é homem, você foi desenhado para ser violento, você tem testosterona no seu corpo. Então é bom que você descarregue, para que não corra o risco de você, em algum momento de fragilidade da sua vida, ter um surto psicótico, ter um ataque de nervos e acabar agredindo alguém fisicamente ou fazendo coisa pior. Então é bom, né? Praticar uma musculação, uma corrida, um ciclismo, praticar luta, nem que seja chutar alguma coisa. Eu faço isso, né? Não só por essas questões, eu gosto de chutar, mas nem que seja ficar chutando alguma coisa, batendo alguma coisa, um saco de pancada, o que quer que seja. Para descarregar mesmo, às vezes você tem um dia muito pesado, pega transporte público, fica muito tempo fora de casa, é muito estresse. E isso ajuda muito, cara. Se você fizer isso, você vai sentir a diferença com certeza. Tentar ter mais contato com a natureza, porque a natureza ela renova suas energias. Entenda isso de forma metafísica ou não, mas ela renova suas energias. Você entra lá às vezes estressado, fica por um tempo contemplando a natureza, em um lugar silencioso, em um lugar bonito, e você sai de lá mais leve. Então ajuda bastante, cara. Você fica até mais lento, né? Quando você começa a absorver informações mais lentas, você tende a ficar mais lento também. Diferente dessas informações que a gente vê nas redes sociais, são muito rápidas. Você atualiza, já tem outra informação, tem um vídeo ali cheio de cortes, tem uma coisa muito bem produzida. Então é bem diferente. Quando você para olhar um horizonte, quando você para olhar uma árvore que está balançando, fica ali sem mexer no celular, você está fazendo o seu cérebro acostumar, está fazendo o seu cérebro acostumar com uma velocidade mais lenta. E isso vai te deixar menos ansioso. Quanto mais rápido você acostumar o seu cérebro, aliás, quanto mais você acostumar o seu cérebro com uma velocidade mais rápida, mais ansioso ele vai ficar. Então o contato com a natureza é muito importante, né? Até mesmo para você voltar às suas origens primitivas. Você vê que qualquer animal quer ficar no seu habitat natural. E os humanos não foram criados em pedras, em concreto. Nós viemos do mato também.
Quando você está na natureza, você sente que alguma coisa se encaixa, que alguma coisa faz sentido. Às vezes os seus medos, a sua ansiedade, ela desaparece naquele momento. É uma terapia. É uma coisa muito importante para mim. Talvez te ajude a fazer isso. E você que é um cara que não gosta muito de sair, ou se gosta de sair também, né? Também é uma coisa boa, videogame, séries, algumas outras coisas do tipo para te ajudar a relaxar, para te ajudar a ficar longe de rede social, às vezes até mesmo para te gerar ali um prazer que vai servir como uma válvula de escape. Então é muito bom fazer essas coisas, cara. Ajuda bem mesmo, ajuda bastante. Ter os seus rituais, eu tenho os meus rituais. Gosto de tomar chá em certos dias. Gosto de às vezes fazer uma fogueira, reunir os amigos, fazer algumas coisas. Alguns rituais que eu faço sozinho também. Às vezes deitar ali na cama, colocar um lo-fi, ficar ouvindo, sem ficar mexendo no celular, deixar sua mente viajar naquela música e deixar a mente ali, a mente ela vai longe, né? Te leva, no meu caso, me leva para pensamentos bons que me fazem me sentir, que me faz me sentir muito bem. Então, cara, esses hábitos, eles podem te ajudar muito a lidar com essa sociedade louca, a lidar com essa modernidade maluca. Eu provavelmente devo estar esquecendo coisas aqui, mas isso aqui é um canal, aliás, mais do que um canal, é uma comunidade. Então eu vou voltar, vou falar mais sobre essas coisas. Tem vídeo que eu fiz aí, sei lá, quantas semanas atrás, e eu ainda vou continuar falando dos assuntos. Não dá pra falar tudo de uma vez, né? Mas é isso, cara. Tenta fazer isso, tenta se afastar um pouco dessa loucura, se afastar um pouco das pessoas, deixar o seu cérebro, a sua mente um pouco mais lenta. E você só vai ter a ganhar com isso.